Irmãos, podem sentar. Após louvarmos ao Senhor, após termos sido preparados para ouvir a voz do Senhor, é com alegria que retornamos após alguns dias ausentes da cidade, ausentes da semana de oração, com alegria poder reencontrar alguns irmãos. Hoje pela manhã tivemos a satisfação de visitarmos a igreja presbiteriana Manancial, ali em Natal, o pastor Christopher, o qual pediu que transmitíssemos um abraço para o pastor, a liderança da igreja e os demais irmãos. E se Deus quiser, este ano, se tudo der certo mesmo, estará conosco, ministrando a palavra, e que teremos o prazer de conhecê-lo. Irmãos, e que bom poder ter a oportunidade de visitar outras igrejas e não sofrer o impacto que outrora um dia sofremos, Que bom é poder chegar em algumas igrejas e ver que estamos falando a mesma língua, Que bom é chegarmos em lugares distantes e vermos que os louvores são os mesmos, e ver que a doutrina é a mesma, e ver que a denominação, embora em lugares diferentes, está alinhada, com a doutrina presbiteriana, com a pregação fiel da palavra, e não sermos impactados negativamente, Que bom isso, é muito bom ter essa experiência. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, e como os irmãos já bem sabem, nós estamos dando sequência à exposição da primeira carta de Pedro, mas a gente vai dar um pulinho hoje, vai ter um texto do versículo 1 ao versículo 7, e a gente vai deixar esse texto para que ele possa ser pregado, explanado, explicado na primeira reunião de casais do ano, Tendo em vista que é um texto mais específico, estaremos do versículo 8 ao versículo 12, que será o texto da noite. Quero convidar você, mais uma vez, a ficar de pé, para que possamos fazer sim a leitura. 1 Pedro capítulo 3, do 8 ao 12. A Escritura nos diz assim, irmãos: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Pode sentar-se. Vamos orar mais uma vez, buscando assim o favor do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio, e como acabamos de cantar, somente o Senhor é capaz de abrir o nosso entendimento, somente o Senhor é capaz, ó Deus, de trabalhar nos nossos corações, e é confiado, ó Deus, nos méritos de Cristo Jesus. Estamos confiados no poder que este nome carrega, que Ele possa, ó Deus, que Cristo Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, possa trabalhar no nosso coração na noite de hoje, que esta palavra, ó Deus, ela possa ser impactante para as nossas vidas, assim como tem sido ao longo de cada dia, ao longo de cada pregação, ao longo de cada sermão nesta igreja. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham, sejam bem-vindos, que possam também ser abençoados pela pregação da palavra. E eu quero convidar você a também permanecer com a sua Bíblia aberta, Irmãos,
Hoje nós teremos um sermão um pouco diferente daquilo que estamos acostumados, tá? Será um sermão dividido em pontos, tá? E não um sermão de forma contínua como temos acompanhado, mas que isso não gere algum impacto em você, certo? Que isso não gere nenhum impacto, alguma estranheza. Na verdade, por falar por impacto, por falar em impacto, impacto é um negócio que todos nós somos acostumados, né? Mais cedo ou mais tarde já vivenciamos alguns, mais cedo ou mais tarde já batemos com a cabeça em algum obstáculo, né? E isso gerou em nós um impacto. Mais cedo ou mais tarde alguém vai bater no nosso carro, na nossa moto, na nossa bicicleta, e isso vai gerar um impacto. Impacto é um negócio que faz parte da nossa vida. Nós acabamos de passar pelos impactos de uma pandemia. Alguns anos atrás vivemos os impactos de uma seca, vivemos impactos na área da economia, vivemos impactos sociais. Então impacto é um negócio que está presente no nosso dia a dia. Mais cedo ou mais tarde nos depararemos com eles. Mais cedo ou mais tarde nos depararemos com aquilo que o dicionário define como uma força física, ou uma colisão, ou uma influência, ou mesmo um efeito significativo. Mas essa palavra tão versátil, ela pode ser usada também como um sinônimo para afetar, suportar, ou mesmo tocar. Então, quando nós falamos de impactos, nós temos pelo menos uma certeza: impacto é um negócio que deixa marca. Se o seu veículo sofreu um impacto, com certeza ficou ali alguma marca, seja ela rasa ou seja ela profunda. Se você sofreu um impacto por uma queda, um acidente, isso também deixou marcas. Irmãos, impacto é um negócio que marca, seja um impacto financeiro, seja um impacto social. As marcas, elas, dependendo do tamanho do impacto, poderá passar gerações, sendo essas marcas visíveis. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte da geração pandemia, e muitas marcas ainda podem ser visíveis nos dias de hoje. Muita gente não se curou da pandemia, ainda que não tenha pego o Covid, mas ainda assim sofre as consequências deste impacto, que para muitos foi extremamente negativo. Mas no texto de hoje, irmãos, que talvez você esteja procurando ainda qual a ligação tem esse texto com o impacto. Na verdade, nós estaremos dividindo ele em 3 momentos, ou melhor, em 3 pontos. O primeiro ponto é o causador do impacto. O segundo ponto, a vida cristã e o impacto pessoal. E o terceiro e último ponto, a vida cristã e o impacto que ela tem na vida dos outros. Então, será um sermão um pouco diferente, a sua divisão será um pouco diferente, mas isso já nos ajudará a compreender esses 3 pontos. Ambos falarão sobre impacto, tá? Mas antes nós precisaremos trazer uma outra definição, assim como trouxemos a definição de impacto, e o dicionário ele é bem claro com relação a isso. Nós queremos trazer agora uma outra definição de o que seria então vida cristã. E aí a gente vai para o dicionário e a gente não encontra o que seria a definição de vida cristã. Então, irmãos, vida cristã, como o próprio nome já sugere, é uma vida que foi transformada por Cristo Jesus, é uma vida que foi impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo, é uma vida que foi transformada por Ele, é uma vida que mudou de direção, é uma vida que agora é constantemente constrangida ao arrependimento por sua palavra. Vida cristã, irmãos, é uma vida que agora possui uma nova direção, um destino certo. Vida cristã é uma vida que está debaixo de um governo reto e justo. Vida cristã, irmãos, é uma vida que não mais agrada ao mundo, é uma vida que não mais tem brilho próprio, porque agora ela reluz a luz daquele que é a luz do mundo. Vida cristã é uma vida que não anda mais agora perambulando como uma vida perdida, pois agora ela anda pelo único e verdadeiro caminho. Essas seriam apenas algumas definições do que seria uma vida cristã. Nós estamos vivendo essa vida cristã, a nossa vida ela já foi alcançada, já foi impactada por Cristo Jesus e pela sua palavra. Se sim, nós vivemos uma vida cristã. Aqueles leitores que receberam a carta de Pedro, escrita por Pedro,
eles também eram cristãos, eles também estavam vivendo agora uma nova vida, uma nova realidade. E é por isso, irmãos, que Pedro os orienta de como deveria ser esta vida cristã. E eu não sei se na sua Bíblia tem aí um subtítulo como a vida exemplar cristã, o amor fraternal. E é interessante, irmãos, que nós devemos lembrar que Pedro ele vem falando ao longo dos últimos versículos sobre relacionamentos. Os últimos sermões, o pano de fundo era esse, relacionamentos. Então ele falou sobre relacionamentos com as autoridades, ele falou relacionamentos entre patrão e empregado, ele falou sobre relacionamento familiar, e ele vai encerrar agora com conselhos que são comuns a qualquer tipo de relacionamento. Então o que Pedro está trazendo agora como culminância, na verdade ele vai estender até o final do capítulo 3, e nós veremos isso semana que vem. Ele vai trazer esse aspecto prático para todas as áreas das vidas dos seus leitores, para que essa vida cristã ela fosse exemplar aos olhos dos homens, trazendo sempre a referência de Cristo Jesus para nortear a vida dos seus leitores. Interessante, irmãos, é que esses conselhos eles parecem ser bem claros, mas ao mesmo tempo eles possuem uma complexidade para serem postos em prática. Trata-se, na verdade, de uma prática a ser vivida por cada um de nós e não somente pelos leitores, os que receberam a carta. Trata-se de um impacto vivido por cada um de nós e vivenciado na vida, ou melhor, no meio de muitos. Mas a gente fica a se perguntar o que é que teria causado o impacto na vida daqueles leitores, o que é que teria causado o impacto na vida daqueles que a carta chamam-os de cristãos da dispersão. Na verdade a pergunta é, quem teria causado o impacto? O que teria causado? A gente sabe que foi o Evangelho, mas quem causou esse impacto? Havia sido Pedro? Havia sido Paulo? Havia sido algum pregador? Não, irmãos, o causador do impacto é Cristo Jesus. A carta inteira de 1 Pedro, ele vem apontando para um exemplo que deveria nortear, que deveria guiar a cada instante aquele grupo de leitores, embora que eles já estivessem afastados da sua terra natal, e eles precisariam desse suporte. Eles estavam espalhados em várias cidades, e essa carta serviu para que eles não perdessem o seu guia, não perdessem o seu norte, não perdessem a direção, assim como serve para nós nos dias de hoje. De vez em quando nós, vou usar uma palavra bem nordestina, nos areamos. Sabe o que é alguém que está areado? Alguém que está areado, ele não sabe onde está, ele perdeu a referência. E se nós dermos corda a nós mesmos, irmãos, nós perdemos a direção muito facilmente. Eu comentava com alguns irmãos durante esses dias, o como é fácil nós perdermos o norte. O como é fácil, irmãos, darmos brecha e o nosso velho homem se amostrar com uma facilidade tão grande. Eu não vou pedir para que você faça esse teste, mas você sabe o quanto é fácil isso acontecer. Você sabe o quanto é fácil você negligenciar a palavra e dentro de pouco tempo, alguns isso é muito mais rápido, o seu velho homem toma forma novamente e passa agora a direcionar as suas ações. Essa guerra diária que travamos, ela passa a ser perdida muito mais facilmente. Por isso, irmãos, Pedro instrui seus leitores a olhem, o exemplo é Cristo, o guia é Cristo, o norte é Cristo. Olhem para Ele, vocês não estarão perdidos. É Ele que vai estar orientando a vida exemplar que vocês devem ter, seja com os patrões, seja como empregado, seja no seio familiar, seja em que área for, Cristo deve ser o norte. E foi Cristo Jesus que impactou a vida daqueles irmãos, e foi Cristo Jesus que transformou a vida daqueles irmãos. Como a gente falou no último sermão, a maioria daqueles irmãos eram escravos domésticos. A maioria daqueles irmãos trabalhavam na casa de patrões e alguns deles eram cruéis e passaram a exercitar essa crueldade por causa da conversão desses irmãos. E aí Pedro escreve essa carta orientando e encorajando esses irmãos a que eles continuassem a manter um padrão exemplar de comportamento.
Não da forma como eles queriam, mas da forma como o Senhor, aquele que impactou, deseja. Nós não vivemos, irmãos, da forma como nós queremos. Se assim o fora, nós não estaríamos aqui. Mas nós vivemos de acordo com aquele que transformou o nosso coração um dia. Quer. Nós vivemos para agradar aquele que é o Senhor das nossas vidas. Se assim não for, está errado. Aquele que tem uma vida cristã, o próprio nome já diz, ele precisa ter Cristo como referência, ele precisa ter o Senhor como esse que norteia, como esse que orienta, e ele vai fazer isso por meio da sua palavra. Cristo foi o causador de todo o impacto na vida daqueles leitores. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, Pedro falando sobre Cristo Jesus, ele vai dizer: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Cristo foi o exemplo de como essas vidas transformadas deveriam viver. Ele é a razão, Ele é o motivo, irmãos, pelo qual vidas são encontradas, ovelhas são reconduzidas ao bom pasto, homens cruéis são transformados em líderes, mulheres da vida passam a ter agora um novo padrão de conduta, um novo padrão de moral, um novo padrão de vida. Cristo é a razão pelo qual muitos meninos de rua agora são moradores de um verdadeiro reino. Cristo Jesus. Irmãos, se nós vivemos a vida cristã, Ele também precisa ser o nosso exemplo. O exemplo de como devemos honrar ao nosso Deus, o exemplo de como devemos nos comportar. Ele deve ser o exemplo de como devemos conviver uns com os outros. Cristo Jesus precisa ser o exemplo de como devemos adorar ao Senhor, de como devemos servir, de como devemos viver. Se você procura ao seu redor um exemplo que lhe inspire, um exemplo que lhe encoraje, um exemplo que seja o seu referencial, é Cristo Jesus. A gente não precisa mais procurar, nós já temos esse exemplo para conosco. Aqueles que dizem ter uma vida cristã precisam ter Cristo como guia, como uma referência para as nossas vidas. E aí eu preciso fazer a pergunta, irmãos: você já foi impactado por esse Senhor? Impactado a que ponto? Impactado a ponto desse impacto ter deixado marcas em você, a ponto de outras pessoas enxergarem de longe que você sofreu esse impacto, de que Cristo Jesus agiu de forma milagrosa, de forma poderosa em sua vida, lhe retirando de onde você estava e colocando onde você está hoje. Que tipo de impacto as pessoas conseguem visualizar nas nossas vidas? Foi apenas um pequeno arranhão? Foi apenas uma pequena amassadura? Que transformação esse impacto trouxe para as nossas vidas? As pessoas, elas conseguem enxergar? Aqueles que são admiradores de carros, quando você se depara com um carro que foi arranhado, que foi batido, você lamenta, você vê de longe aquilo ali. Mas será que nós conseguimos identificar o impacto de Cristo Jesus em nossas vidas? Será que aquilo que fazemos, será que aquilo que falamos, será que a forma como agimos, será que a forma como tratamos uns aos outros, isso reflete o impacto sofrido por cada um de nós? Aquele que impactou as nossas vidas, Cristo Jesus. Mas quem é esse que impacta, irmãos? Quem é Cristo Jesus para nós? Quem é o Senhor das nossas vidas? Eu queria tomar a liberdade, não vou cantar, isso foi um contrato feito há muito tempo atrás, jamais cantaria no púlpito, mas eu retirei o trecho de uma música, onde o autor, o cantor, chamado Lito Atalaia, ele faz em forma de poesia, e ele procura retratar quem é Deus. Ele procura dentro dessa poesia trazer aspectos do Antigo Testamento, dos feitos de Deus ao longo de toda a história, e ele vai dizer assim: foi Ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. É Ele quem dá a fé para lutar, para acreditar e nunca desistir. Ele quem faz milagres demais,
caiu do nada comida do céu. Ele promete, Ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel. Ele é quem fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz e Ele é quem traz a paz para bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz. Se Ele diz, então é verdade. Ele é quem pode te garantir promessa de vida para a eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, honra, misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele é quem fez o homem viver, e depois de na cova com o leão ser preso, Ele que fez 3 homens, depois de entrarem no fogo, saírem ilesos. Ele é quem diz que faz chover quando a chuva não era possível. Ele é que disse, vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem diz, espera a minha hora. Se Ele quiser, Ele para o tempo. Foi Ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo e no perigo não estarás só. Ele é quem sabe de tudo. Ele é quem sabe de todo o futuro. Ele é o dono de toda razão. Ele é honesto, Ele é seguro, Ele é o justo e dele é o perdão. Muitos outros autores já tentaram definir Deus em suas canções. Se nós fôssemos autores, se nós fôssemos compositores, quantas linhas a nossa composição teria sobre aquele que um dia impactou a nossa vida? Se tivéssemos a facilidade de escrever, quantas páginas seria a nossa descrição para aquele que impactou a nossa vida? Mas talvez nós não sejamos compositores e nem muito menos escritores. Mas se nós somos servos, e com a nossa própria vida temos a oportunidade de mostrar que impacto Cristo realizou em nossa vida, como temos feito isso? Como tem sido o nosso testemunho? Como as pessoas ouvem da nossa boca quem é Cristo Jesus? Como as pessoas enxergam em nós uma vida cristã? Como as pessoas enxergam em nós uma nova criatura? Como as pessoas enxergam em nós alguém que faz parte do povo de Deus? Como as pessoas enxergam em nós o impacto do Criador na vida de uma criatura? Primeiro ponto, irmãos, aquele que impactou, Cristo Jesus. Segundo ponto, a vida cristã e o impacto pessoal. Você com certeza, irmãos, já viu alguém que não estava satisfeito com o corpo e procurou um esteticista, procurou um profissional, e ainda procura, na verdade, isso é uma prática hoje em dia, procurou um profissional, um médico para uma dieta, um plano de exercício, ou mesmo um procedimento cirúrgico. Você conhece alguém que ou está nessa situação ou que já viveu essa situação, tá? E aí essa pessoa, ela se submete a uma entrevista, ela se submete a exames e a uma aprovação profissional. Vamos imaginar aqui um procedimento cirúrgico. E aí o processo inicia e em pouco tempo o processo é concretizado e em pouco tempo as pessoas começam a notar o impacto. Em pouco tempo as pessoas começam a observar as características mudadas ali no físico daquela pessoa. E isso faz ela se sentir bem, o seu ego é alimentado, e aí daí se inicia uma jornada para que aquelas mudanças elas possam continuar nesse aprimoramento. E que o estado inicial não volte a assombrar alguém de forma desesperada na frente do espelho. Pessoas que às vezes evitavam o espelho por causa da sua aparência, por causa da sua estatura, do seu estado físico, se submetem ao procedimento, as mudanças acontecem, o impacto acontece, e aí ela vai fazer agora o possível para que aquela cena assustadora não volte mais agora a atormentar a sua mente. E aí ela vai buscar, irmãos, de todas as formas. Ela vai buscar uma alimentação regrada, dieta, exercício, e isso passa a fazer parte da rotina, para que as pessoas elas continuem a se surpreender. Isso na verdade não é uma regra, tá? Mas esse filme ele costuma a se repetir. Aquelas pessoas que mudaram drasticamente,
elas se sentem bem consigo mesmo. Na verdade, esse é o pré-requisito, né? Eu quero me sentir bem comigo mesmo, né? E esse se sentir bem, vamos ser bem sinceros, ele é alimentado por elogios, ele é alimentado por curtidas, ele é alimentado por olhares alheios. Isso faz com que essa pessoa ela continue a se sentir bem, e ela vai fazer todo o esforço possível e imaginável para que essa fase de se sentir bem seja o mais prolongado possível, embora isso não dure para o resto da sua vida, tendo em vista que a velhice irá chegar, tendo em vista que aquele procedimento em pouco ou em muito tempo já não mais surtirá o efeito que ela tanto esperou. Mas o que é que essa história, irmãos, de alguém que passou por uma radical mudança no corpo tem a ver com o texto de hoje? Pedro ele está falando também de uma radical mudança, mas essa não é uma mudança exterior, é uma mudança interior. Atente para o que diz aqui, irmãos, o início do texto, quando ele vai dizer assim: não pagando mal por mal. Irmãos, quando nós lemos parte desse versículo, nós precisamos entender que os leitores dessa carta, como eu já falei, eles sofriam males, eles sofriam injúrias, eles sofriam perseguições, e é natural, irmãos, que alguém poderia fazer num possível revide, ou melhor, o que seria, naturalmente falando, que alguém sofre uma injúria, alguém sofre uma perseguição, alguém ali é criticado, alguém ali é excluído. Qual seria, naturalmente falando, como é que essa pessoa reagiria? Naturalmente falando, ela pagaria na mesma moeda, ela daria o troco na mesma moeda. Só que a gente não está falando aqui de qualquer pessoa, nós estamos falando de pessoas que estavam com uma vida transformada. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que as suas vidas já haviam sido impactadas. Então, a forma, a conduta, como eles iriam agir, como eles iriam pensar, como eles iriam agora falar, se comportar, não era mais o que nós chamamos de naturalmente. Talvez essa fosse a nossa resposta, seja naquela época ou no mesmo nos dias de hoje. E aí, irmãos, Pedro ele está pedindo que eles reagissem de forma contrária, pois agindo assim eles receberiam um prêmio, eles seriam abençoados. É algo bem difícil de ser posto em prática, né, irmãos? A gente há de concordar. A gente há de concordar que esse aqui é um texto onde, se não fosse ele pregado, a gente, como igreja, a gente iria ler esse texto e a gente iria sentar, orar e dizer: Senhor, me ajuda com a tua graça e misericórdia, porque eu não consigo isso aqui. Senhor, eu tenho extrema dificuldade de olhar isso aqui, que fala de comunhão, que fala de relacionamento entre irmãos, e eu tenho muita dificuldade, Senhor, de colocar isso aqui em prática. Talvez muitos de nós fizesse esta oração. É um texto, irmãos, que por si só já nos fala. É um texto que por si só nós não podemos entender que isso era cultural. Não, isso aqui ele escreveu somente para aqueles cristãos. É uma palavra para os nossos dias. É uma palavra para que a gente possa refletir, meditar e, acima de tudo, o mais importante, praticar. Irmãos, tem uma palavra que está em voga nos dias de hoje que chama-se imersão. Quem é do comércio já foi convidado a participar de algum curso, né? E aí os palestrantes eles falam muito hoje sobre imersão. Não, vamos participar de uma imersão. E o que seria isso na verdade? Tem nada a ver com água, certo? Esse termo que eles têm usado, a imersão, é fazer com que você se aprofunde tanto num assunto que, ao sair daquele congresso, que ao sair daquele seminário, sei lá, daquele encontro, você sai de lá com vontade de pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então a imersão é algo pensado, né? Utiliza muito do emocional, né? Utiliza muito de técnicas para que você mude posturas, para que você mude comportamentos e para que você saia dali outra pessoa. Isso se chama imersão. Já tive a oportunidade de participar, não imergir, né? Mas já tive a oportunidade de participar de algo nesse sentido. Mas, irmãos, interessante é que quem já teve essa oportunidade sabe quanto esforço é feito para que pessoas saiam dali transformadas, saiam dali no tocante ao empreendedorismo, né? Saiam dali e já montem o seu negócio, já pensem em 24 horas de como vão ganhar dinheiro e por aí vai. Mas é interessante que raramente a gente vê cursos
A gente, é lógico que a gente não usa essa palavra de imersão, mas, por exemplo, já pensou se o conselho dessa igreja aqui reunisse e dissesse: irmãos, a gente vai fazer aqui um congresso, e nesse congresso a gente vai fazer uma imersão, e o texto vai ser esse. A gente vai se dedicar tanto a esse texto que as nossas relações interpessoais, elas serão transformadas de imediato. Aquilo que precisa ser perdoado, vai ser perdoado. Aquilo que precisa ser reeducado, vai ser reeducado. Os vínculos que precisam ser quebrados para que outros possam ser criados. Mas a gente não tem essa prática. A gente vem para cá, a gente ouve a palavra, a gente até compreende que existe uma lógica, mas o grande problema nosso é o pôr em prática. O grande problema nosso, irmãos, é dizer assim: eu preciso agora, como se isso dependesse do meu futuro, colocar isso aqui em prática. E o que Pedro está dizendo é: irmãos, eu sei que não vai ser fácil não, mas vocês precisam colocar isso em prática. Isso é algo extremamente difícil, irmãos, e para que a gente possa raciocinar o quanto isso era difícil, a gente está falando aqui de alguém que está pedindo para os outros não pagarem o mal por mal. A gente está falando aqui de alguém que escreveu uma carta orientando a irmãos a terem uma vida cristã exemplar. A gente está falando aqui de alguém que está orientando a não pagar injúria por injúria, pelo contrário, bem dizer ao Senhor quando isso acontecesse. A gente está falando aqui de alguém que amassem uns aos outros fraternalmente, mas a gente não pode esquecer que esse mesmo camarada, chamado Pedro, no outro tempo, era um cara impetuoso, era um cara que agia pelo ímpeto, um cara que sacou ali uma espada e arrancou a orelha de um soldado, sendo preciso o Senhor ali acalmá-lo, sendo necessário ali o Senhor freá-lo. Mas o que é então, a gente estaria falando aqui de alguém que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não, irmãos, a gente está falando aqui de algo que é bem difícil ser posto em prática. Aquele que estaria agora aconselhando, ele já havia sido trabalhado, irmãos, ele já havia sido moldado, não pelo tempo, mas pela palavra. Aquele que no outro tempo era extremamente agressivo, levado pelo ímpeto, pela emoção, pelo calor da coisa, agora ele está falando para os seus leitores: tenham calma, tenham paciência, amem uns aos outros, não paguem o mal por mal. Mas que mudança drástica foi essa? O que havia causado essa mudança no tão conhecido Pedro? Irmãos, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela vai moldando, ela vai modelando, ela vai lapidando, ao passo que nós vamos incrementando uma rotina de mudança, não na área física, mas na área espiritual. Atente para o que diz o verso 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem age dessa forma, irmãos, pela própria natureza? Quem é que age dessa forma pela própria natureza humana? Ninguém, irmãos. Somente os impactados ganham essa condição, pois eles contam com a ajuda daquele que os chamou. Somente alguém que foi impactado, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes para não pagar o mal por mal. Somente alguém que teve a sua vida transformada é capaz de agir de forma contrária ao que o mundo acredita ser normal. E nós fomos chamados a agir de forma contrária à normalidade do mundo. Nós fomos chamados a termos um outro tipo de comportamento. Nós fomos chamados, irmãos. E é a palavra do Senhor que vai ali, moldando, lapidando, modelando. E aí, irmãos, para aqueles que querem a recompensa, precisa pagar um preço.
E essa é uma verdade que se aplica a muitas áreas da nossa vida. E Pedro vai dizer no versículo 11 e 12: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você já tentou, irmão, iniciar esse tipo de exercício? Você já tentou iniciar? Hoje a gente está no começo do ano. Começo do ano é a época onde a gente reorganiza os nossos planos, né? A gente diz assim, não, eu vou iniciar aqui esse exercício. Vai ser difícil, mas eu conto com o auxílio daquele que começou a boa obra em nossas vidas. É bem certo, irmãos, que quando a gente fala de exercício, talvez muitos de nós enfrentassem um crossfit da vida, né? Iniciou ali numa academia, num crossfit, e daqui a pouco tempo você está participando de competições, você está subindo corda, descendo corda, cabeça para baixo, cabeça para cima, você está empurrando pneu, você está fazendo nenhum de coisa. E aí você diz assim, eu prefiro fazer isso do que exercitar a língua. Um músculo pequeno que está entre os nossos dentes. Mas talvez o mais disciplinado atleta, ele tenha dificuldade de controlá-lo. Pedro está dizendo, esforce-se, evite que os seus lábios falem dolosamente. Difícil, né, irmãos? Apartar o mal da nossa língua. Você já prestou atenção como muitas vezes nos apressamos para algumas situações e outras não? Às vezes a gente está em determinados lugares e tem lá os irmãos conversando sobre coisas espirituais. E aí nós temos outros irmãos falando de coisas não tão espirituais. E basta uma frase como aquela, você ficou sabendo? Você não soube ainda não? Para despertar a nossa atenção, para aguçar, sabe aquele curioso, aquela curiosa que a gente procura controlar, mas basta às vezes um start como esse. Tu não está sabendo não, irmão? E aí o nosso velho homem se mostra, ou melhor, se amostra, como diz o nordestino. Irmãos, não é fácil, ficar longe do mal, buscar a paz, e não somente buscar, mas empenhar-se nessa busca, é algo que não é fácil. Interessante, irmãos, é que parece não, é uma realidade. Quanto mais a gente conhece, parece que mais distante a gente fica do padrão que o Senhor requer do seu povo. Irmãos, nós temos os nossos símbolos de fé, né, que são documentos que orientam a doutrina reformada. E eu queria trazer só um exemplo, né, se você tiver aí o Catecismo Maior de Westminster, ou no seu celular, ou na sua própria Bíblia. Por exemplo, esse símbolo de fé, no tocante a um só mandamento, tá? Eu vou ler aqui duas perguntas. Perguntas 134 e 135. A pergunta 134 diz assim, qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é, não matarás. E aí a próxima pergunta vai dizer assim, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Talvez você diga assim, eu nunca matei. Nunca matei ninguém. Mas aí, o símbolo de fé, né, foi algo muito bem estruturado, pensado e elaborado, baseado na Escritura. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Se você tiver esse texto aí, você vai poder acompanhar. Vai dizer assim, os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros, a resistência a todos os pensamentos e propósitos com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e o uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e da recreação, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade,
prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando o bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Quanta coisa está por trás do não matarás. Mas a gente acha simplesmente que eu nunca matei, eu estou obedecendo e cumprindo esse mandamento. Mas se formos parar para estudar, tanto as mulheres como os homens já viram o que está por trás, quais são os deveres que Deus requer do seu povo, por trás de cada mandamento. Parece ser difícil, né, irmão? Realmente parece ser difícil, e isso nós precisamos concordar. E é por essa impressão de que é muito difícil, que muitos nem começam a jornada, jogam logo a toalha fora. Mas, diferentemente, irmãos, daquele treinador ou técnico que recebe frequentemente atletas ou aqueles que querem ser atletas e começam ali uma jornada, mas de repente abrem mão da carreira dos exercícios e não voltam mais para as academias da vida ou para os treinamentos da vida. Diferentemente desses treinadores que pensam, eu lamento por esse, mas outros virão, outros aparecerão na mesma situação deste. Diferentemente, irmãos, desse, nós contaremos estudos com os livros que nós adquirimos, o quão difícil é viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas Paulo vai escrever aos Filipenses, dando-lhe um encorajamento. No capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós não contamos, irmãos, com o apoio de um treinador qualquer. Nós não contamos com o apoio de um coach esportivo qualquer. Nós contamos com o apoio daquele que impactou a nossa vida, daquele que transformou a nossa vida. É com este apoio que nós contamos. É com este apoio que essas novas criaturas podem contar para enfrentar a dureza dessa jornada. Concluímos o segundo ponto. Quem causou o impacto? Nosso Deus, Cristo Jesus. O impacto e a transformação pessoal. O impacto na vida cristã. Como ela reflete na vida do outro. Terceiro e último ponto. Você e assim como eu, irmãos, nós já tivemos, ou melhor, nós já assistimos ou já acompanhamos algum impacto, ou já fomos impactados, melhor dizendo, com alguma história, com algum testemunho. Hoje a safra dos testemunhos talvez não esteja lá tão em voga, mas eu estou olhando aqui para Ricardo, nós somos de uma época, né, Ricardo, onde fitas cassetes eram gravadas e vendidas nas portas das igrejas, e nós tínhamos muitos testemunhos, né? E aquilo ali, aí, nossa, a gente se juntava e a gente ficava pensando, meu Deus, isso é verdade mesmo, né? Mas hoje os testemunhos são outros, né? Quem aqui nunca viu alguém sem um braço, sem as pernas, fazendo o mesmo monte de coisa? A gente vê aqueles vídeos e a gente fica assim admirado, né? Por exemplo, a gente olha os testemunhos dos puritanos, né? Dos pais da fé, dos reformadores. A gente olha para eles, a gente lê algumas biografias, a gente diz, nossa, como eu estou distante de alcançar um padrão como esse. Nossa, como essa geração está distante. Nossa, como essa geração, ela enxerga, por exemplo, uma igreja que quer ser fiel ao Senhor. Como isso gera estranheza nos dias de hoje. Mas nós já fomos impactados por algo desse tipo, né, irmãos? E às vezes esses testemunhos de como viviam os pais da igreja, isso nos causa, nos impactam, né? Nos causam muitas vezes lágrimas nos olhos, por a gente comparar aquela realidade com essa realidade. Não é que eles tinham menos problemas, não, irmãos. Eles também tinham problemas. Nós também teremos os nossos, e essa geração que vocês estão segurando aí nos braços, vão enfrentar outros problemas daqui a alguns anos. Mas uma coisa é certa, o Senhor que sustentou aqueles com os problemas deles, é o Senhor que sustenta essa geração com esses problemas, e vai sustentar a geração futura com os problemas futuros. O que precisamos entender é isso.
E aí, diante desses testemunhos, né, diante dessas coisas que nos impactam, que nos encoraja nessa caminhada, eu queria apresentar para vocês a história de um povo, certo? Um povo que foi crescendo ao longo de todo o tempo, ao longo da história, na verdade. E esse crescimento se deu, irmãos, pelo acréscimo de vidas que andavam, que eram vidas que andavam assim, caindo aos pedaços, se desmanchando. Embora andassem perfumadas e arrumadas, mas os seus pedaços caíam pelos meios da rua. Vidas que iriam para um lugar horrível, onde a dor não se acaba, onde o choro seria o som mais ouvido durante muito e muito tempo. Embora essas pessoas estivessem agarradas com as suas filosofias de vida e crendo muitas vezes naquilo que não tinha nenhum traço de vida, essas pessoas, elas foram sendo acrescidas a este povo. E é esse tipo de pessoas que não tinha nenhuma esperança de futuro, mas um futuro lhes foi garantido, um futuro lhes foi presenteado. E a este povo, irmãos, que não tinha um Senhor, mas foi escolhido pelo próprio Deus, que o escolheu pela sua graça e pela sua misericórdia. Este povo que é convocado para obedecer ao Senhor, fazendo coisas que para muitos é loucura, fazendo coisas que para muitos é coisa de outro mundo, como por exemplo, adotar um livro como regra de fé e prática para as suas vidas. Um povo que, por exemplo, separa um domingo inteiro pensando nas coisas da eternidade, deixando de aproveitar aquilo que é momentâneo e gostoso dessa vida, mas que é passageiro. Isso causa estranheza, isso parece loucura para o mundo, mas é esse povo que tem feito isso. Um povo, irmãos, que precisa bater de frente com a maioria das pessoas e ter que sustentar a sua fé diante daqueles que zombam nas suas caras. Esse povo, ele precisa agir, esse povo, ele precisa reagir de uma forma diferente, irmãos. Este povo é o povo de Deus, este povo que nós tivemos o privilégio de ser acrescido a ele. Este povo, ele precisa agir de forma diferente. Esse povo, ele precisa pensar de forma diferente. Esse povo, ele não é orientado agora mais segundo os seus corações, mas como o Senhor desses corações quer que agimos, quer que passemos agora a praticar no dia a dia. Versículo 12 vai dizer que os olhos dele estarão sobre os que procuram agir de acordo com a sua vontade. Esse é o povo de Deus, irmãos. E o seu agir precisa impactar vidas. Olha o que diz 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não só as esposas, mas nós somos chamados a viver uma vida de temor. Mateus capítulo 5, verso 16, o próprio Senhor vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabemos quem impactou a nossa vida, sabemos o que esse impacto causou em nossa vida, mas será que esse impacto tem provocado algo nas pessoas que estão ao nosso redor? Pedro estava escrevendo para um público que estava meio sendo que sufocado por toda aquela problemática da época. Pedro está dizendo: ajam, pensem, falem e vivam de forma diferente. Talvez lá no teu trabalho, na tua família, as situações estejam assim, querendo te sufocar. E o que é que a gente escuta? Pensem, ajam e vivam de forma diferente. Duas aplicações apenas. O texto, na verdade, já é uma aplicação, irmãos. Esse texto é extremamente claro.
e objetivo para nós. Mas sobre o texto que nós lemos, que impacto ele tem em nossas vidas? O texto que nós lemos, que impacto ele tem em nossas vidas? Ele mostra realmente aquilo que nós temos vivido, ele mostra as nossas ranhuras, ele mostra os nossos arranhões, ele mostra a falha na nossa pintura. Esse texto que fala sobre relacionamentos, irmãos, ele denuncia muitos de nós, se não todos. Ele denuncia nossas práticas, ele denuncia aquilo que deveríamos fazer e não estamos fazendo, ele denuncia aquilo que fazemos e não deveríamos estar fazendo. Como é que está o nosso procedimento, irmãos? Será que esse texto ele mostra como estão os nossos relacionamentos? Mostra o quanto nós temos facilidade muitas vezes de degustar conteúdo teológico, mas muitas vezes temos dificuldade em degustar algo tão prático como um texto como esse, irmãos. Às vezes passaríamos horas e horas falando sobre teologia, falando sobre autores e autores, mas muitas vezes textos como esse, sejam amigos, tenham um comportamento fraternal, usem de misericórdia, sejam humildes uns com os outros. Mas textos claros como esse, muitas vezes temos dificuldade de digerir. Nós temos dificuldade, irmãos, muitas vezes de entender verdades tão práticas, algo que precisa ser vivido hoje, agora, mudança de comportamento. E aí nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. Eles têm sido dessa forma, irmãos. Esse texto, ele se aplica a cada um de nós. Que impacto, ou seja, que mexida ele dá em nós, irmãos. Um texto como esse, onde diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Que esforço eu tenho tido, irmãos, para ter uma vida cristã exemplar. Que esforço eu tenho tido para manter comunhão com os meus irmãos. Quando eu falo comunhão com os irmãos, não é aqueles que são mais chegados, não, é com a igreja. Se fizéssemos aqui uma pesquisa, irmãos, se observarmos o nosso comportamento no final das nossas programações, com quem conversamos, com quem nos ajuntamos, com quem saímos, com quem compartilhamos. É certo que a Escritura diz que há amigos mais chegados que irmãos, mas é certo que precisamos entender que vivemos, a nossa comunidade não é tão grande, pelo contrário, é uma comunidade pequena, e ainda assim, irmãos, temos dificuldades de relacionamentos, e ainda assim, não nos damos bem com todo mundo. É lógico que vai ter alguns mais chegados que outros, mas até que ponto eu tenho olhado para um texto como esse, e tenho decidido: Senhor, me ajuda, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser diferente, o meu procedimento eu acredito que não está te agradando, Senhor. Quantos estão dispostos, irmãos, a iniciar o ano, a permanecer durante o ano, a imergirem em verdades como essas? Não é fácil, não é fácil, não é fácil aturar a irmã fulano de tal, não é fácil aturar o irmão fulano de tal, não é fácil. Eu também passo por isso, irmãos. E assim como a pregação fala para o pastor, fala para o presbítero também. Eu refletia sobre esse texto e é lógico que os nossos erros, é lógico que os nossos pecados, eles vêm à tona. Quantas vezes não voltei esse texto, quantas vezes não remoí esse texto, quantas vezes não roguei ao Senhor perdão pelas minhas falhas. E eu preciso dizer: Senhor, eu preciso mudar. Eu como pai, eu como esposo, eu como liderança. Você perguntar: você conhece, já foi na minha casa, presbítero? Não.
Você conhece minha realidade, presbítero? Não, é uma falha, irmãos. É uma falha. E assim como eu tenho as minhas, nós temos as nossas. Mas o que fazer diante das nossas falhas? Eu identifiquei a amassadura, eu identifiquei o arranhão. E o que fazer agora? A gente está vivendo agora a febre dos temperamentos. Isso chegou no nosso meio, né? Quem aqui nunca recebeu aí uma postagem de alguém falando sobre, não, meu temperamento é fulano de tal, né? São 4, mas eu ainda não decorei eles não, né? Fleumático, né? Colérico, né? Sanguíneo, qual é o outro, cara? Depois a gente vê, né? Mas às vezes a gente olha para um negócio como esse, né? Que as teorias da vida vêm estudando, trabalhando, e a gente diz assim, não, esse é meu perfil e pronto, é meu perfil e acabou-se. Não, eu sou assim desde que nasci. Irmãos, nós estamos falando aqui de um povo que constantemente tem uma ferramenta de impacto para as nossas vidas. Nós estamos falando de alguém de um povo que todo dia tem o privilégio de ser impactado por essa palavra. Mas é lógico que também estamos falando de um povo que, assim como foi ao longo da história, ouvia a voz de Deus, mas achava que não era para ele, achava que era sempre para o outro. Só rogar a graça de Deus sobre as nossas vidas. E não nos apoiarmos, irmãos, em teorias, em filosofias, e não acharmos, porque eu li isso lá num artigo científico, esse é meu temperamento. Irmãos, nós servimos a um Deus que muda, nós servimos a um Deus que impacta, nós servimos a um Deus que transforma. E o que nos resta é nos ajoelharmos, é nos debruçarmos diante desse Deus e dizer, Senhor, está aqui um miserável pecador, que independente das teorias que os homens trazem, eu preciso, Senhor, eu rogo a Tua graça, para que eu seja transformado, para que eu seja mudado, Senhor. Para que a minha vida não seja guiada por aquilo que eu leio cientificamente, mas para que a minha vida seja guiada pelo exemplo que nós temos, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Parece que muitas vezes, irmãos, é muita teoria, e falta prática para cada um de nós, irmãos. Às vezes eu entendo as lágrimas que rolam aqui dos olhos do pastor Jonathan. Às vezes eu entendo a angústia que passa no coração dele, muitas vezes, de acompanhar vidas e vidas e vidas, e aconselhar, e orientar, e não mudam. É lógico que a mudança ela não vai sair daqui, não é da liderança, não é do pastor. Mas isso nos angustia. É a mesma forma, irmãos, você como pai, você como mãe, você orienta o seu filho, não faça, e ele faz. É isso que o pastor, ele sente quando a ovelha, ela volta para o carrapicho, quando a ovelha, ela volta para o matagal e vem lá toda cheia daquilo que não presta. Nós precisamos viver um cristianismo prático, irmãos. E o que seria então viver um cristianismo prático diante de um texto como esse? É viver a comunhão sem falsidade, é tentar matar essa falsidade, essa hipocrisia, é tentar muitas vezes controlar a nossa rede social. Conversava também com os irmãos ao longo desses dias, irmãos, a avaliação que eu faço de rede social é um bicho terrível, viu? É um negócio que causa inveja, é um negócio que causa tanto sentimento ruim, que a gente conversa com ele, não, mas eu vi na postagem de fulano de tal. Irmãos, muitas vezes as nossas relações, elas estão sendo prejudicadas por algo que é superficial. A gente tem deixado de viver a comunhão prática do dia a dia, de conhecer, de conviver, de se alegrar com quem se alegra, de chorar com quem chora, não de forma virtual, mas de forma pessoal, de sentir o cheiro das ovelhas. É o que Pedro está dizendo, irmãos. Esforcem-se. Não é fácil, por isso que ele diz, se esforcem. E o que fazer após o impacto, irmãos? Se a gente fosse comparar aqui com um carro, dependendo do impacto, nós levaríamos para a oficina, nós procuraríamos um bom profissional, mas em alguns casos, a gente sabe que existe o tal do PT, né? Que é a perca total. O cara virou o carro, amassou o carro, você leva lá, o cara diz assim, não, aqui não presta mais, deu perca total.
E quanto a nós? Quantos de nós não já saímos daqui impactados pela palavra? Quando eu falo impactados pela palavra, irmãos, não é pelos gritos, não. Não é pela forma enfática que eu, ou o pastor, ou qualquer outro pregador venha falar, não. Quando eu falo impactados, é aquilo que a palavra realmente mexe ali na nossa ferida. Quando nós saímos daqui impactados, quantos de nós não já saímos daqui impactados, arranhados, amassados? Muitos até brincam, né? Em alguns finais de sermões, a gente chega ali fora e diz: eita, a pancada hoje foi desse lado, né? A pancada foi desse outro. E aí, irmãos, parece que todo dia, todo domingo, a gente sai daqui amassado, esbufeteado, a gente sai daqui arranhado. Mas aí parece que a gente volta no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, a gente precisa entender que quando a palavra nos impacta, é o Senhor trabalhando em nossas vidas. Quando nós somos confrontados pela palavra, é a voz dele falando às nossas vidas. Quando choramos diante do sermão, é o Senhor trabalhando em nossas vidas. Nós não podemos esquecer, irmãos, que embora saiamos daqui amassados, arranhados, mas o restaurar é do Senhor. A obra é Ele. O oleiro é Ele, que muitas vezes quebra o vaso e faz como Ele quer. Muitas vezes extinguindo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e tudo aquilo que não presta está no pacote do velho homem. É o Senhor, aquele que impactou as nossas vidas, que transformou e continua transformando, que irá nos capacitar para impactar essa geração perdida, para impactar essa geração caída. E ela só será impactada pelo poder da palavra. Pode ser que nós venhamos a impactar sem falarmos nada, mas pode ser que precisemos impactar falando. Que o Senhor nos ajude, seja numa ou noutra situação. Mas nós não fomos, irmãos, impactados. Nós não tivemos as nossas vidas transformadas para continuarmos no anonimato. O povo de Deus, ele é visto. O povo de Deus, ele faz a diferença. O povo de Deus é o povo de Deus. Não existe nenhum outro igual a ele. Pedro vai dizer: vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês não tinham misericórdia, mas a misericórdia vos alcançou. O que fazer, irmãos, com esta palavra que nos impacta domingo após domingo? Se muitas vezes não conseguimos ver mudanças nem entre nós mesmos, imagina lá fora. Que o Senhor nos ajude a observar e a pôr em prática a sua palavra. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, ó Pai. Porque mais uma vez ouvimos um texto sagrado que nos fala de forma clara, que expõe os nossos pecados, que expõe, ó Deus, a forma vergonhosa que temos nos portado. Por isso o teu povo, nesta noite, impactados pela tua palavra, só nos resta pedir, ó Deus, o teu auxílio, a tua ajuda, para que venhamos a mudar, para que este impacto, ó Deus, que um dia o Senhor causou em nossas vidas, possa ser mostrado, vivenciado para muitos outros. Embora, Deus, o Senhor tenha falado desta forma para conosco, mas nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, Senhor, porque ainda falas conosco.
mesmo sendo nós quem somos. Em Cristo Jesus, recebe a nossa adoração neste momento, como forma de gratidão, Deus, por mais um momento onde ouvimos a Tua voz. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, enquanto estivermos louvando ao Senhor, convido você a